da nossa história política. Professor, falando agora sobre essa figura que aparece aqui junto da gente na tela, presidente Hugo Mota, o senhor acredita que faltou um pouco mais de pulso firme na hora de desmobilizar essa ocupação bolsonarista no plenário da Câmara dos Deputados? Porque, em tese, os trabalhos legislativos deveriam ter sido retomados na última terça-feira, então foram horas e horas de muita tensão, de muita negociação. Ele fez o que foi possível na sua avaliação ou poderia ter agido de forma mais enérgica? Inclusive, muita gente defendendo que já era para ter colocado a polícia, retirado essas pessoas do plenário há mais tempo, justamente para não ficar aí um clima de passividade, né, ou de passamento de pano em relação à gravidade do que aconteceu nos últimos dias. Perfeito, meu caro. Acho que você usou a expressão também do nosso tempo, né? Que todo mundo usa. Começou com os jovens e hoje está generalizado que é passar pano, né? Ou seja, fazer vista grossa, tolerar o autoritarismo e assim por diante. Olha, digamos que a figura do Hugo Mota, em partes, já é ele próprio uma passação de pano para certas lógicas de um centrão de direita, né? Quando a gente diz centrão na história do Brasil, mais recente, né? Pelo menos, vamos dizer, claro que vem de antes, vem de toda a lógica da redemocratização a partir de 1985, aquele congresso daquele momento, depois a Constituinte e tal. Tinha ali uma direita, digamos, tradicional, né? O que se vê a partir de 2016, sobretudo, ou de um pouquinho antes, já ali na época do Eduardo Cunha, na época da Dilma, é um centrão que, na verdade, é a direita. Só que com o Bolsonaro ela se torna parte dela extrema-direita. E quando a gente diz extrema-direita, ela não respeita os ritos democráticos liberais representativos. Ela é essa direita truculenta que faz o que fez ontem, ou faz o que fez com o Guga Noblat, por exemplo, do ICL Notícias, né, quando o deputado, aquele cão de guarda de um fascismo sempre à espreita, vai lá e começa a apertar o pescoço do Guga e dos jornalistas democratas. Olha que loucura. Mas não é loucura, há uma razão autoritária aí. Então, digamos que a figura do Hugo Mota é uma figura que também faz uma passação de pano para esse centrão já tomado por parte da extrema-direita desde há muito tempo. Então, eu diria que sim, deveria haver assim, uma certa energia mais, né, contundente para desocupar, né, o plenário, sim. Ao mesmo tempo, ele está comprometido com parte dos interesses do bolsonarismo, porque ele representa parte dos interesses dessa direita e dessa extrema-direita, em partes, né? Mas, ao mesmo tempo, representa um centrão que negocia e é fisiológico, que vai compor com o governo Lula também, compôs antes com o próprio Bolsonaro e assim por diante, né? É o parlamento, como ele disse, que tem suas próprias dinâmicas e interesses. Então, eu diria que dentro de um país conturbado como o nosso, também é importante que se mantenha certa serenidade, mesmo que leve algum tempo, e mesmo que ele possa fazer as devidas costuras para, por exemplo, né, no Conselho de Ética e de Comissão de Constituição e Justiça e assim por diante, identificar quem são os sujeitos e fazer isso serenamente a partir das próximas semanas, punindo, advertindo. Por que só fazem isso com certos grupos e não fazem com outros em termos de punição, em termos de processo de cassação de mandato? Essa quebra de decoro aí, nesse sentido, por esses fatos que eu narrei aqui, são passíveis de punições exemplares, mas dentro do rito democrático. Então, talvez a serenidade nesse sentido seja essa: você costurar as punições ao longo das próximas semanas, sem transformar num caos total, com polícia invadindo e assim por diante. Acho que seria ruim, no fim das contas, para todo mundo. Ou seja, a gente vai encampar um processo de. Porque acho que o que a extrema-direita quer é exatamente isso. Quer que a polícia legislativa e as polícias em geral, né, invadam, façam cenas de truculência com os deputados aí da direita e da extrema-direita, e assim por diante. É essas imagens que essa extrema-direita quer, que o bolsonarismo quer. E isso a gente não pode dar para eles, sabe por quê? Porque senão a coisa fica ainda mais conflagrada. Agora, a questão de milhões é essa: a gente vai conseguir voltar à normalidade democrática do pós-1985 com um bolsonarismo truculento, gritando, né? E ali flertando com todo tipo de autoritarismo da história brasileira? Esse é a grande questão do nosso tempo.